Paz e graça, povo de Deus. A paz, que Deus venha abençoar a nossa noite. Venha transbordar da tua santa e poderosa presença e nos revestir com o seu poder também. Que o Senhor venha nos orientar em cada palavra, em cada direção aqui deste momento, nessa palavra de Deus que Ele veio direcionar, intermédio de eu estava louvando e o fervor do Espírito Santo veio tocar em mim para postar uma palavra, e quando eu abri, veio essa daqui para me falar para vocês sobre muitas coisas que onde vim estão acontecendo já e onde vim, em muitos sentidos. Então cabe a gente se direcionar e se aproximar. Estava conversando até com um irmão meu, quase agora, quando eu vi a palavra, veio essa. Praticamente uma coincidência, até mesmo do que a gente estava conversando. Porque eu estava conversando com ele e sobre muitas coisas que tem até nessa palavra. Quando eu abri aqui na palavra de Deus, veio essa mensagem aqui, que é Mateus, capítulo 24, o versículo é de número 1. Eu vou estar lendo e vou estar deixando Deus me usar, me direcionar, para que a gente possa realmente entender tudo isso. E quando Jesus, no versículo 1 diz assim: e quando Jesus saía do templo, aproximando-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo, Jesus, porém, lhe disse: Não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os discípulos do Senhor saíam e mostravam a beleza daquele lugar. Assim como tem muitos templos, muitas casas de Deus, igrejas de oração, casas de orações, que tem muitas belezas. Mas a verdadeira beleza que o Senhor quer nos acrescentar é a beleza do Espírito Santo, onde o nosso corpo seja purificado diante das situações. Então o Senhor, Ele nos quer, a gente nos posicionando para com Ele, para que a gente receba. Muitas vezes os nossos olhos vai nos levar a olhar coisas que talvez seja bela ou preciosa até. Lugares que a gente vai olhar e falar: meu Deus, que casa bonita de Deus. Mas Jesus, Ele coloca para todos nós que todas essas pedras serão derribadas. E a única pedra que não é derribada é a pedra que é você, que é o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo que tem que estar diante de Deus da forma certa. A gente tem que ser orientado por Ele. A gente tem que ser transbordado por Ele. E os discípulos naquele momento colocou: olha, mestre, olha os discípulos, aquele templo. O templo, olha. Mas Jesus falou que tudo aquilo ia ser derribado. E que realmente o foco da gente não era para olhar para templos, mas sim para que o Espírito Santo viesse reinar em nossas vidas. E logo a seguir, no versículo 3 diz assim: estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dizei-nos quando serás estas coisas, e que sinais haverás da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos estavam querendo saber quando tal coisas ia acontecer, perguntando para o Senhor Jesus quando Ele ia vir, quando as coisas iam acontecer, para que eles ficassem atentos referente a todas essas situações, para que Ele se posicionasse também, ou indo orientando muitas pessoas para se direcionar diante de Deus, porque tal coisas ia acontecer. E perguntaram quando. E Jesus, no versículo 4, responde, dizendo assim:
E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautai-vos que ninguém vos engane. É a primeira direção de Deus. É para que você se acaute, você toma cuidado para que você não seja enganado. Tome muito cuidado para que você não seja enganado. Esta é a primeira orientação que Deus nos dá. A segunda: e porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão chegar e falar assim, eu sou de Cristo. Eu falo de Cristo. Eu sou direcionado por Deus. Faço o que eu mando, faço o que eu te direciono fazer. Faço o que eu quero. Faça isso, faça aquilo. Muitos vão te direcionar para lugares que não provêm de Deus. Muitos vão se orientar a fazer coisas que não provêm. E realmente é o que o Senhor nos fala que muitos vão fazer. Vão falar assim, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Vem aqui, faça o que o seu pastor manda, faça o que a palavra de Deus te orienta. Independente de a pessoa ser pastor ou não ser servo de Deus ou não ser convertido ou não, jamais a gente tem que fazer o que a pessoa fala, mas sim o que a palavra nos orienta a fazer. A palavra diz tudo, a palavra é o nosso mandamento. E esse nosso mandamento tem que ser seguido. E da mesma forma que eu sigo esse mandamento, eu tenho que passar para todos vocês e vocês têm que conferir isso. Vocês têm que pegar uma Bíblia, fazer a leitura dela e absorver todas essas coisas para saber se realmente está na palavra. Para que não sejam enganados. No versículo 6 diz assim, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou é necessário que isso aconteça. Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o Senhor Jesus ele fala que todas essas coisas vão acontecer. Há rumores de guerras, tribulações, coisas ruins no mundo, doenças, tudo que está acontecendo agora. Tudo que o Senhor veio nos direcionar há muitos anos atrás, hoje está acontecendo de balde. Essas coisas. E eram os sinais que o Senhor Jesus orientava para nós em Mateus capítulo 24, que é o que estamos lendo hoje. Sendo direcionado. E intermédio dessa direção, começa a se encaixar os pontos que Jesus tenta nos orientar anos e anos. Mas basta a gente se posicionar e se colocar diante da palavra dele. No 7 diz assim, porquanto se levantará nações contra nações e reino contra reinos. E haverá fome e peste, tá demais, né? Peste e terremotos e em vários lugares. Fome, a gente já sabe que o país está se colocando numa situação que realmente, para você comprar um saco de arroz, está quase dando um dia de serviço para comprar um saco de arroz, um saco de feijão, um alimento, um algo. Então as coisas estão aumentando numa velocidade tão grande que se continuar nessa velocidade, muitos de nós vão passar fome mesmo e terão fome. Terremotos a gente já sabe que está acontecendo em todos os lugares. Esse aumento de alimento, de coisas, já estava nos orientando há 2 milhões de anos atrás, ou muito tempo atrás, gente. Não chega assim, chega acho que a 2.000 anos atrás, né? Estamos em 2024. Então, já 2.000 anos atrás, desde quando Jesus veio para nós nos orientar, ele nos orientou que essas coisas de hoje iam acontecer. E está acontecendo. E é no nosso tempo que está acontecendo essas coisas.
Passou anos e anos. Poderia ter acontecido em muitos tempos, em muitos lugares. Mas Deus, eu acho que esperou o momento certo, a hora certa, o momento que o povo está mais perverso, o momento que o coração do povo está mais odioso, está mais sujo. E realmente ele fala que pestes também haverá. Chikungunya, coronavírus, dengue, e agora a dengue retornou novamente, está pegando muitas pessoas. Então as pragas, as pestes estão vindo aí. Se você parar para reparar, tem uns pernilongos que parece que você nem vê, te picam, coçam e faz. Os mosquitos atacando para todo lado. Então as pestes estão caindo sobre o ser humano. E as pessoas têm que abrir os seus olhos diante dessas coisas. Porque realmente os relatos que estão aqui mais para baixo vão mostrar para a gente, se a gente não abrir nossos olhos, o que haverá de acontecer com a gente. Oh, glória! No 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípios das dores. É o início de tudo, de uma tribulação. Não quer dizer que vai acontecer, vai demorar muito tempo, não. Você vai entender indo mais para baixo. É só o início das dores. E no 9, então vós hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então, onde acontecer certos tipos de coisas, nós seremos odiados somente por amar Jesus. E as pessoas, sim, colocarão para até nos confrontar, nos atacar, nos jogar em celas e tudo. Mas o firmamento da palavra de Deus tem que estar em nós. Assim como os apóstolos assim fizeram, nós também temos que fazer. Nestes tempos, muitos serão escandalizados, ou escandalizar a obra, e trairão uns aos outros, ou trairão uns aos outros, se aborrecerão. Quer dizer, muitos vão fazer escândalo na obra de Deus, como estão acontecendo escândalos por muitas igrejas que estão aí. Pastores, pessoas, os escândalos estão à mercê, estão por todos os lugares. Muitos vão fazer escândalo dessa obra, da obra do Senhor. E outros vão se odiar e se trair um ao outro. E surgirão muitos falsos profetas e enganadores a muitos. Enganarão a muitos. Desculpa. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor nos orienta que vão surgir pessoas pegando a palavra de Deus e enganando muitas pessoas. Falsos profetas que direcionam as pessoas do caminho errado de uma forma que só Deus. A palavra de amanhã, do culto de amanhã, que Deus abençoou a todos nós, vai falar muitas dessas coisas. Muito mesmo dessas coisas. E você vai saber até a forma que essas pessoas que são falsos profetas orientam, mas da forma que Jesus vem brandar em nossos corações. Então me ajuda, aquela palavra que vai ser amanhã. O culto das 18 horas, o domingo. Quem puder estar aqui presente, glória a Deus, porque será um culto muito abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, do transbordar do Espírito Santo de Deus. Será. E realmente a gente vai fazer a revelação. A gente não tem capacidade para isso. Deus que está nos céus vai nos revelar a sua palavra.
E as pessoas falam, ah, mas é a mesma coisa assistir pelo Facebook ou lá não é a mesma coisa. É como dizer, Pedro estava com Jesus lado a lado antes dele ir preso. E depois que ele foi preso, ele começou a ficar de distância. Distante de Jesus, o que acontecia? Ele negou Jesus 3 vezes. Quando estava próximo, não negou, mas quando estava distante, já negou. Então, quando você está distante do Espírito Santo de Deus, que está naquele lugar, direcionando várias pessoas, a capacidade sua de estar mais frio é grande. Então, vem até aqui. Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4B, aqui no Jardim Xangri-Lá. Venha no Jardim Xangri-Lá, depois do Carlos Borba. Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4B, às 18 horas. A gente vai estar fazendo esse culto aqui abençoado. Está organizando o lugar totalmente para o Espírito Santo vir sobre nós e nos orientar, e nos direcionar, e nos moldar. Então venha fazer parte da igreja Seguidores de Jesus, não da igreja, mas de Cristo. Quando eu falo, a igreja se chama Seguidores de Jesus porque a gente segue a Jesus, a Cristo, os caminhos dele. E esses são os caminhos dele. No versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade aumenta, o amor esfria. Ah, mas vai esfriar o amor de muitos, é de muitos, não de todos. E Jesus vai nos orientar, mas eu já sou de Cristo, Jesus falou que esfriar o amor mesmo, mas ele vai me salvar. Você vai saber agora se vai. No 13 diz assim: mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando ele fala aquele que guardar esse evangelho será salvo, aquele que perseverar até o fim é o que guarda esse evangelho, é que perseverou, lutou, foi direcionado até o fim para poder adquirir o reino do céu. Então o que fala? Jesus ele coloca para nós: persevera até o fim, luta, seja com o Espírito Santo. Lembra aquelas passagens da viúva? As virgens tinha 5 prudentes, 5 necios. 5 prudentes se guardou até o fim, com o seu azeite aceso. E por isso que elas foram salvas. As 5 nécias não. Se guardaram até certo momento. E por se guardar até certo momento, e o seu azeite e a sua lâmpada se apagou, que não tinha mais azeite para colocar na lâmpada para acender, o que acabou acontecendo? O noivo veio e a deixou. E aí está o recado para você. O Satanás ele consegue enrolar o povo de Deus só se a gente permitir que ele deixe, que ele engane. Por quê? A palavra é um ponto fundamental para a gente tirar o diabo das nossas vidas, das nossas casas e das nossas famílias também. Porque realmente o inimigo, ele coloca obstáculos, direções de coisas que não provém em nossas vidas. Tenta nos enganar referente a muitos. Só um minutinho. Tá, repente. Tenta nos enganar em referente a muitas situações. E tenta nos colocar de modo cegos em muitos lugares. Mas o Deus vivo e verdadeiro, que direciona nossas vidas e que nos proporciona da palavra o seu melhor alimento, é o que nos orienta a andar nos caminhos certos. E por nos orientar, a gente não se engana. Quando mesmo uma pessoa dizendo ser usada pelo Espírito Santo para nos orientar da forma errada,
Eles não conseguem fazer isso, o Satanás que está na vida deles não consegue, os falsos profetas não conseguem nos tocar, porque a gente está com a nossa lâmpada acesa e sendo orientado pela palavra de Deus. E quando a gente é orientado pela palavra de Deus, Deus não falta em nossas vidas. E nosso preenchimento está sempre cheio, sempre transbordado. E aí Deus vai nos direcionando ponto a ponto, caminho a caminho, direção a direção, para que a gente não se perca, nem na esquerda, nem na direita, mas diante do caminho de Jesus. Muitas dessas coisas vão acontecer e já estão acontecendo. Mas basta a gente se posicionar da forma certa. O Senhor fala que a gente não pode ficar na mesmice e indo a favor da maré. Porque é contra a maré, diante do caminho de Deus, que você vai realmente fazer as vontades dele. Por que contra a maré? Contra Deus não, contra a maré. Porque a modernidade hoje é ser um crentinho estiloso. É ser uma pessoa de Deus que vai onde todos vão. Onde todos querem ir. Ou que o pastor orienta todos. Ou isso. Não, você tem que ser orientado por Deus. Aonde Deus quer que você vá, aonde Deus quer que você esteja. Se Deus tocou no seu coração também, de você estar aqui amanhã, você vem. Porque você vai sim sair daqui transbordado do Espírito Santo. Mas se realmente Deus tocou, e se Deus está brandando no seu coração agora, e te direcionando, não falte. Porque realmente coisas maravilhosas e boas acontecerá para você. Não sei em que sentido, mas Deus sabe de todas as coisas, porque é Ele que administra o culto dele, os servos dele, e nos direciona por intermédio da sua palavra. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio deixar para todos nós nesse dia de hoje, que veio transbordar, preencher o nosso espírito com essa tremenda palavra abençoada, e veio nos direcionar também da forma certa. Porque por mais que a gente tenha aflições e lutas, o Senhor Jesus também venceu o mundo e nos orienta que com Ele nós venceremos esse mundo. Então não disturbe o vosso coração, mas se coloque e se posicione para receber o Espírito Santo de Deus. Venha nos visitar, venha fazer uma visita presencialmente para você sentir como é tão grande a presença de Deus diante de nós que estamos reunidos no nome dele. Sem jamais deixar de falar que está próximo o reino dos céus. E quando a gente vai acordar, será que você vai acordar a tempo? Ou você vai deixar por último momento para comprar o seu azeite e acabar sem a lanterna, a luz da sua lâmpada, para clarear, para que Jesus te veja e te reconheça que é dele? Não deixe a lâmpada apagar, porque a lâmpada é o que mostra para Jesus como está cheio de Espírito Santo o teu templo. Povo de Deus, fique na paz de Deus e que Deus abençoe sua noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus.